Esse vídeo foi patrocinado pela Skillshare, uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. Isso é muito bom porque você já sabe que eu edito tudo isso aqui sozinho e mexer no Photoshop para editar essas imagens é quase tão difícil quanto tirar a espada longa das costas. Então, se você quer aprender rapidinho a editar imagens no Photoshop, você tem a Cat aqui com essa excelente aula de edição de imagens e com legendas totalmente em português. E para facilitar ainda mais as coisas para você, até o site agora está em português. E para te ajudar a mergulhar nesse mundo de conhecimento, as primeiras 1000 pessoas que clicarem no link na descrição ou usarem o meu código vão ter direito a 1 mês grátis na Skillshare. Então aproveita logo esse mole que a Skillshare tá te dando, cara. The Wobble! Sabe qual era a única maneira de você conseguir se proteger de um trabuco gigante desse atacando seu castelo? Era só você não estar dentro do castelo. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Tem gente que reclama que tem que pegar ônibus lotado todo dia. Tem gente que reclama que tem que trabalhar 8 horas por dia. Eu dou duro pra ganhar din-din, eu dou duro pra ganhar din-din. Tem gente que reclama que o PlayStation 5 ainda tá caro no Brasil. Tá uma merda esse país! Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você vivesse num cerco na Idade Média, você ia sentir saudade de cada sovaco fedorento na sua cara e ia jogar seu PlayStation 2 como se fosse o 5. Clássico, saudade! Mas então, de qualquer forma, cercar um castelo na Idade Média não era uma tarefa nada fácil. Eles eram maravilhas da engenharia militar medieval e esses colossos de pedras eram feitos para proteger quem estava dentro do castelo e afastar quem estava fora também. Eram símbolos de poder e de status que só de olhar eram capazes de intimidar até mesmo os mais ferozes inimigos. É por isso que tomar um castelo na Idade Média era uma das coisas mais difíceis que qualquer exército poderia fazer, a menos que você fosse, é claro, um mongol. É por isso mesmo que você tinha que se preparar muito bem e ter as máquinas de cerco ideais para aquele castelo que você queria tomar. E falando nisso, não deixa de assistir os outros 2 vídeos dessa série. O primeiro é como eram as batalhas medievais e o segundo é cercos medievais, como atacar um castelo. Esses 2 vídeos e esse aqui são muito importantes e eles se complementam como um todo, então se você quiser entender como funcionavam as batalhas e os cercos de maneira geral, você precisa assistir os 3 vídeos. Eu já disse aqui que isso não é papo para ganhar view, se você não gostar, você pode desver o vídeo. Ele é um safado. Mas resumindo, quem estava fora das muralhas tinha que se preparar muito bem e quem estava dentro também e muito antes do cerco começar. É porque é o seguinte, você já viu aqui no canal que a vida em um castelo medieval era uma farra danada, né? Gente pra tudo que é lado, fazendo cocô nos buraquinhos de madeira, esparramando tudo pelas paredes. A água era mais suja do que a água de vaso sanitário de botequim. E por isso mesmo, infelizmente, a galera só podia beber cerveja o dia inteiro. Até que um cerco chegava e a alegria acabava. Por isso mesmo, se você tivesse um castelo, o que você já sabe que não teria, porque você seria apenas um camponês ferrado. Mas na situação hipotética de você ter um castelo na Idade Média, você tinha que se preparar muito bem. Principalmente se você fizesse questão de continuar sendo dono dele. E você gostaria de saber qual era considerado o castelo mais indestrutível de toda a Idade Média? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Ato 1. Tenha muita, repito, muita comida e bebida dentro dele. Antes de começar o cerco, você precisava ter uma quantidade suficiente de comida e bebida armazenada no castelo. É porque é o seguinte, cara, cercos em castelos na Idade Média era quase tão comum quanto político corrupto no Brasil. Normal. Você tem toda a razão. Mas então, para manter seu traseiro confortavelmente gordo e sovado dentro do seu castelo, do lado de fora dele você tinha vilarejos e fazendas cuidados por camponeses. Eles plantavam, colhiam, cuidavam dos gados e enchiam o castelo com suprimentos. E eles tinham uma outra função muito importante também.
Eram os primeiros a morrer num cerco, dando tempo de você fechar os portões e começar a se preparar. É porque esse ataque era a primeira coisa que acontecia num cerco medieval. O objetivo dele era esgotar completamente o abastecimento do castelo. Você ia ficar com fome e sem cerveja. E com fome e sem cerveja, você entregava seu castelo, seu pet e até sua sogra junto de brinde. Cadeira. Ato 2. Os zagueiros medievais. Depois de armazenar a comida, a primeira coisa que você tinha que fazer quando cercavam seu castelo era meter o pé na bunda de gente desnecessária. É porque aí você ia ter menos bocas ordinárias para comer e beber o dia inteiro no seu castelo. Pensa só aqui comigo. Em um cerco, nobres e princesas iam servir para quê, cara? Que adianta de... Só preencher o seu saco e comer um pouco da comida e da bebida que você tinha. Então você precisava de pessoas para defender o seu castelo. E geralmente defensores o castelo já tinha. Cavaleiros, homens de armas e guardas eram os verdadeiros zagueiros medievais que não deixariam passar nada. E se você tivesse pouca gente dentro do castelo e ele já tivesse cercado, não tema. As muralhas geralmente tinham saídas secretas que eram carinhosamente chamadas de saídas secretas. Cardenal. E é justamente por essas saídas secretas que os mensageiros poderiam pedir ajuda para outros castelos ou vilarejos próximos, ou então poderiam ser organizados ataques contra o acampamento inimigo. E é claro que se você, nobre donzela, tivesse o azar de estar dentro do castelo na hora de um cerco, você seria plenamente guardada dentro daqueles esconderijos protegidos, longe do perigo, para manter os seus cabelos lindos e sedosos, certo? Errado! Você ia ralar igualzinho os homens lá. Cuidar dos feridos, transportar armamentos, cozinhar até lutar. Cercos medievais eram grandes e verdadeiros eventos de igualdade de gênero na Idade Média. Ato 3. As armas dos defensores. Olha só que espada bonita. Imponente. Uma espada de cavaleiro. Mas se você acha que com uma espada dessa aqui você poderia defender o seu castelo, desculpa, mas você não sabe de nada. Não rolava nem que fosse um sabre de luz, mano. É porque se você precisasse pegar na sua espada num cerco, você já estava morto, só esqueceram de te avisar. O exército invasor era muito, mas muito maior do que o seu. Então você ia querer fazer de tudo para manter o seu inimigo longe de você. E dentro de um castelo, arcos e bestas eram as principais armas que você usava para atazanar seus inimigos. Então todo castelo que se preze tinha que ter uma quantidade suficiente de arcos e bestas na sua armaria. Então enquanto os inimigos estavam longe da muralha, as bestas eram as melhores e mais confortáveis opções, porque você poderia mirar e disparar com muita tranquilidade. O único problema é que ela era uma desgraça de lenta para recarregar. Então se os seus inimigos estivessem pertinho de você, o arco longo era a melhor opção para você furar a maior quantidade de inimigos o mais rápido possível. É por isso mesmo que tanto arcos quanto bestas eram igualmente eficientes na hora de defender um castelo num cerco. E em alguns castelos maiores poderiam ter até catapultas e trabucos dentro deles. E nada tirava mais a paz de um exército do que trabucos e catapultas. E claro, se a galera já tivesse no seu muro, jogar um balde de areia quente, água quente e até óleo quente na cara ia deixar seus inimigos bem magoados. Mas aí você me pergunta, Thiago, então jogar óleo quente na cara dos inimigos não é mentira de Hollywood? Aí eu te respondo, Hollywood mente pra caramba. Mas óleo quente na cara podia rolar mesmo, amiguinho. Mas a pergunta certa não é porque você usaria óleo quente. A pergunta certa é porque você não usaria óleo quente. No cerco medieval, você ia jogar tudo que você tivesse à sua disposição em cima do inimigo. Tem até um artigo muito bom no Diário Militar de História Medieval, escrito por dois dos maiores e mais premiados especialistas medievais, que é o professor Clifford Rogers e Kelly DeVries, mostrando que no cerco de Orleans, na Guerra dos 100 Anos, eles jogavam óleo fervendo nos inimigos mesmo. Na hora do desespero, lembra de uma coisa, amiguinho. Se dá pra jogar no inimigo, é arma. Continue jogando. Ato 4. As armas do castelo. Assim como as armas do cerco, os castelos também foram melhorando muito ao longo do tempo. A principal mudança foi a substituição de castelos de madeira por castelos de pedra criados pelos normandos a partir do século XI. E os castelos eram tão incríveis e tão complexos, tem tanta coisa para falar sobre eles que eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui no canal só sobre esses monstros de pedra. Então, se eu não falar sobre alguma coisa que você queria ouvir aqui,
Não me encha a paciência nos comentários dizendo que eu esqueci de falar. Não tem nada que me irrita tanto quanto esses pentelhos dizendo só faltou falar. Você pode até me xingar se você quiser, mas não diz que eu esqueci de falar não. E se me xingar, vou banir do canal, hein? Te calei, né? Mas então, a cada nova arma de cerco, o castelo passava por uma atualização para lidar com aquela arma e vice-versa. Em outras palavras, o castelo não era só desenhado para defender, ele era desenhado para atacar também. E entre as invenções mais importantes, eu vou citar duas aqui. E a primeira já vale por duas, então no final das contas vão ser três. As ameias e os merlões. Ameias são esses vácuos na muralha com uma parede mais baixa que permitia o defensor usar seus arcos e bestas com muito conforto, atingindo o inimigo à distância. E esses dentes maiores nas muralhas são chamadas de merlões, que facilitava a proteção dos arqueiros e besteiros. Ou seja, com essas estruturas, eles não precisavam ficar abaixando e levantando o tempo todo para disparar e recarregar. Era só disparar, girar, recarregar e disparar. E se os inimigos chegassem na muralha e começassem a subir as escadas, graças às ameias você podia empurrar a escada e mandar seu inimigo de cara no chão. Com escada e tudo. Mas o castelo tinha uma outra forma de ataque aterrorizante caso os inimigos chegassem nas muralhas. E já aviso logo que os donos de pet que assistem o Brasão de Armas não vão gostar nem um pouquinho do nome. Mata-cães. Os mata-cães eram estruturas que avançavam a muralha em cerca de 1 metro e eram colocados em lugares estratégicos da muralha, principalmente próximos aos portões ou bem em cima deles, porque o portão era a parte mais vulnerável do castelo, então você podia proteger o portão disparando flechas, jogando pedras, água, óleo quente. Seus inimigos iam estar encrencados com essa chuva da morte em cima deles. Ato 5. Fossos obrigatórios. Crocodilos opcionais. Mas nenhuma arma, nenhum exército era capaz de substituir a maior e mais importante defesa de qualquer castelo medieval: o fosso. Se o seu castelo tem um, parabéns. Mas se ele não tem, pega logo a pá e vai cavar, maluco! Faz 1, 2, 3 fossos. Quanto mais fossos você tiver, menos inimigos vão te encher o saco. As torres de cerco não iam conseguir passar e nem os soldados iam conseguir avançar. Dependendo da quantidade de fossos e a profundidade deles, isso ia ser uma tarefa quase impossível ou demorada demais, esgotando as energias e recursos dos atacantes. Então, graças a esses fossos, você ia ganhar muito tempo para se organizar, impedir o seu inimigo de te atacar e ainda conseguir organizar exércitos para te ajudar. Mas aí você me pergunta: Thiago, então quer dizer que eles colocavam mesmo crocodilos nesses fossos? Aí eu te respondo: crocodilos em fossos eram tão reais e verdadeiros quanto tirar a espada longa das costas. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!